Nós estamos aqui no Monte Carmelo, em Israel, onde há cerca de 2.860 anos atrás, o profeta Elias veio definir uma situação com o povo. Porque o povo de Israel adorava ao Senhor, mas também adorava Baal. Mas Baal quer dizer Senhor. Então o povo adorava Baal achando que estava adorando ao Senhor. E o profeta Elias sabia que Baal não é o Senhor, ainda que dissessem que Baal quer dizer Senhor. Porque Baal era um ídolo. E Deus não pode ser adorado através de um ídolo. Então o profeta Elias reuniu todo Israel aqui, embaixo deste monte. E ele disse o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, então segui-o. Porém o povo não respondeu nada. E é lógico que o povo não respondeu nada, porque na cabeça religiosa do povo, adorar Baal era adorar ao Senhor. Então Elias disse assim: só eu fiquei por profeta do Senhor. E são 450 os profetas de Baal. Vamos tirar a prova agora. O povo deve dar 2 bezerros, um para os profetas de Baal e um para mim. E nós vamos apresentar em holocausto a Deus no alto deste monte. E iremos orar. Os profetas de Baal irão orar para o seu Senhor, o Senhor Baal. E eu irei orar ao Senhor, o Senhor do céu. E será que o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Senhor? E o povo disse: ah, bom, é boa essa palavra, então agora vai esclarecer a nossa dúvida. Então trouxeram 2 bezerros, 2 novilhos. O profeta Elias disse: olha, vocês são 450, estão em maior número, então podem começar, escolham um dos bezerros para vocês. E os profetas de Baal escolheram o bezerro e começaram a fazer suas rezas e orações, dizendo: Baal, responde-nos. Agora vamos traduzir esse Baal, responde-nos. Se Baal quer dizer Senhor, eles estavam dizendo: Senhor, responde-nos. Só que na frente deles tinha um ídolo. Um ídolo que tinha o formato de um homem, o formato de um guerreiro, segurava um porrete numa das mãos e segurava um raio na outra mão. Era chamado de o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra. Então eles estão querendo que Baal faça chover fogo do céu. Então eles pedem e ficam a manhã inteira rezando, suplicando e gritando. Quando deu meio-dia, o profeta Elias diz para eles: gritem mais alto, falem bem alto. Quem sabe o Baal está dormindo e despertará? Ou então ele está longe e gritando, quem sabe ele ouvirá? Ou intenta fazer uma viagem, ou está cuidando de algum negócio, está ocupado? Gritem mais alto. Elias zombava dos 450 profetas de Baal. E como não houve resposta, o profeta Elias disse para o povo lá embaixo: chegai-vos a mim. E aí está o segredo. Você tem que se achegar a Deus, porque Elias quer dizer o Senhor é Deus. Quando Elias disse chegai-vos a mim, Elias está fazendo um convite para o povo se achegar a Deus. Não adianta, você não vai ver fogo descer do céu se não se achegar a Deus. E o povo se achegou. Elias fez um altar com pedras virgens e restaurou o altar do Senhor. Aí Elias diz o seguinte: eu quero 4 vasos cheios de água. Tragam aqui. E sabe onde eles foram buscar esta água? Lá embaixo, no ribeiro de Quissão. Fui informado que para buscar esta água é meia hora de descida. E para voltar é 1 hora, porque é subida e ainda carregando os vasos. Então Elias ficou esperando 1h30, até que chegaram com os 4 vasos de água. Elias então fez um rego
com a largura de 2 sementes em volta do altar. E ele disse, despejem aqui esta água e despejem sobre o bezerro, que eu já coloquei no altar. Enquanto vocês foram lá, eu já recortei todo o bezerro, está em cima do altar. E despejaram a água em cima do bezerro. E muita gente pensou, se seco já está difícil pegar fogo, imagine só molhado. Mas Elias disse, eu quero mais 4 vasos de água. Vocês podem buscar? Poxa, mas de novo descer tudo isso? Ir até lá embaixo meia hora? E mais 1 hora para voltar? Sim, eu quero mais 4 vasos de água. E eles então foram e trouxeram mais 4 vasos cheios. 1h30 depois, Elias mandou despejar toda aquela água em cima do bezerro que já estava todo despedaçado em cima do altar. Aí Elias disse, mas eu quero mais 4 vasos cheios de água. Mas, de novo, sim, quero que vocês busquem, e rápido. Mas estamos até cansados de ir até lá embaixo. Mais 4 vasos de água. Todo mundo já sabia o que ele ia fazer com aqueles 4 vasos de água. E muita gente foi lá buscar dizendo, que desperdício, né? Num calor desse, numa seca dessa, já tem 3 anos e meio que não chove. Eu já sei o que ele vai fazer com esta água. Ele vai despejar sobre o cadáver daquele bezerro em cima daquele altar. O bezerro já está encharcado de água. Que desperdício! Quer dizer, para eles era um desperdício, mas para Elias não, porque aquilo era uma oferta para Deus de algo muito precioso. Não havia nada mais precioso naquela seca do que toda aquela água que estava sendo despejada para o altar. Então eles foram meia hora para descer e voltaram suando, cansados. E Elias pega aqueles vasos e despeja mais uma vez em cima do bezerro, e a água escorre, e vai até o rego, e enche o rego, que era um círculo em volta do altar. Aí Elias se põe de joelhos, e ele faz a sua oração. Ele diz, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E toma cuidado quem está em volta, porque agora é perigoso. Ninguém imaginou que ia descer fogo do céu com uma oração tão curtinha, né? Ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifeste-se agora que tu és Deus em Israel e que segundo as tuas palavras eu fiz todas estas coisas porque eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, ele disse. No ouvido dos idólatras, ele estava dizendo, responde-me, Baal, porque Baal quer dizer Senhor. Mas ele não estava clamando na frente de um ídolo. Ele estava clamando aparentemente para o nada. Responde-me, Senhor, responde-me agora. E o povo viu, de lá do alto, um brilho intenso, que foi aumentando, parecia uma bola de fogo descendo. Mas aquele fogo vinha do céu e continuava e se estendia e desceu sobre o holocausto e consumiu aquele bezerro encharcado de água e evaporou-se a água e consumiu as pedras do holocausto. Aí aquele fogo fez como uma língua e saiu lambendo pelo rego, como se fosse uma língua de fogo, e lambeu toda a água que estava naquele rego. E quando o povo viu aquele canhão de fogo contínuo descendo do céu, o povo lá embaixo não teve dúvidas. Todos se ajoelharam e começaram a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus, só o Senhor é Deus. Você pode estar adorando o Senhor através de um ídolo, mas eu te digo que ele não é o Senhor, é Baal. Porque o verdadeiro Deus não é representado por ídolos. O verdadeiro Senhor não é representado por imagens. Você está adorando um falso Senhor. E eu convido você agora a entregar a sua vida para o verdadeiro Senhor. Logo após isto, Elias foi um pouquinho mais para lá, para aquele outro lado, para o lado do mar. E Elias disse para o moço,
meu filho, eu vou orar aqui. E enquanto eu oro, vai até lá, na direção do mar, e me diz o que você está vendo. E o moço foi e voltou e disse para Elias, olhei e o céu está azul, não vi nada. Elias disse para ele, torna lá 7 vezes. 7 vezes? Eu não posso ficar lá sentado esperando, não? Torna lá 7 vezes, vai e volta 7 vezes. Enquanto isso, Elias ficou orando, ajoelhado e com a cabeça prostrada entre os joelhos, numa posição incômoda, mas ele não saiu da posição em que estava. Um homem de oração, um homem de intercessão. Ele pediu para Deus fazer chover fogo do céu e choveu fogo do céu. Agora, de joelhos, ele está pedindo para Deus mandar chuva de água, não de fogo agora, de água, porque era de água que o povo estava precisando. E Elias sabia que ele tinha o direito de pedir uma chuva abundante, muita água, porque ele despejou muita água no altar do Senhor. Ele semeou a água da chuva. Quando ele colocou toda aquela água que parecia um desperdício para muitos, quando ele apresentou toda aquela água no altar de Deus, ele sabia que quem dá tem o direito de receber. Se eu dei toda esta água para Deus, agora eu quero receber esta água multiplicada do céu. E o moço foi e voltou, e na 7ª vez em que ele fez isso, ele disse para o profeta Elias, profeta, eu olhei lá na banda do mar, que é para aquele lado, e eu vi uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, parece a mão de um homem. E Elias entendeu que era a mão de Deus. Ele abraçou o moço e falou, vamos descer um monte, porque vai cair uma chuva de bênçãos agora. E repentinamente todo este céu que estava azul como hoje, se escureceu, se encheu de nuvens e Deus mandou a chuva para regar a terra, que imediatamente permitiu que toda a semeadura do povo frutificasse e produzisse uma colheita abundante que há 3 anos e meio o povo não via. E eu quero garantir a você, se você crer que só o Senhor é Deus, se você souber colocar no altar de Deus o melhor que você tem abundantemente, então esta palavra vai se repetir na sua vida e você também vai receber de Deus uma poderosa e abençoada colheita. Deus te abençoe.